Meus amigos, estamos no ar mais uma vez com mais um Batizou, graças a Deus. E hoje, para falar sobre arquitetura sacra, Jair, que maravilha, não é mesmo? É isso aí, estamos aqui nós outra vez. E vamos lá falar com esse caboclo bom aqui demais da conta. Hoje temos aqui o nosso convidado, Tobias Bonk. Gente, ele já esteve em tantos lugares e já fez tantas coisas legais e ele vai contar aqui pra gente. Boa noite, Tobias. Boa noite, como que vocês estão? É uma alegria estarmos aqui para conversar um pouquinho. Seja bem-vindo. Eu tenho um presente aqui pra você. Ô, louco! Cara, olha só que legal. De bate pronto assim? Caramba, já mas é para abrir agora ou tem que abrir depois? É para abrir já, Jair? Para abrir já? Pode ser. Ou é surpresa? É mesmo? É. Olha, enquanto o Tobias vai abrindo o presente, aí vamos falar aqui que ele já esteve, olha só, no Piauí, em Potim, São Paulo, Campos do Jordão, Bastos, Tietê, Cuiabá, São José dos Pinhais aqui no Paraná, Cerro Azul, Autônia, Palmas, Guarapuava, Itaipulândia, Lapa. Gente, é tanto lugar, são tantas obras, é tanta responsabilidade, não é mesmo? A arquitetura, desculpa, você está falando Olha outra só coisa, que mas legal. eu vou, Não, ler, mas eu vou eu tô- ler o meu presente. Eu Depois falando aqui, já olhei comento o pra que lá e você falei, fala. epa. A arquitetura é a arte que determina a identidade do nosso tempo e melhora a vida das pessoas. Legal. Gente, acabei de ganhar aqui uma caneca escrito arquitetura e com essa bela frase, com essa bela citação aqui. Muito obrigado desde já aí pelo presente. Que Começar legal, hein? assim, Show de bola. eu acho que já tá ok o programa. Começamos Posso em ir grande embora? estilo, Posso? né? Pois já é, posso, rapaz. já ganhei o presente. Já ganhou o presente. Tá tudo certo. Obrigado de coração mesmo, tá? Agradeço de coração, já desde já essa... agora todo dia eu vou lembrar de vocês, porque eu amo um cafezinho, né? Pronto, aí, ó, Legal, muito obrigado, legal. obrigado mesmo, gente. Pronto. Obrigado. Que bom. Vou deixar aqui ela aparecendo. Bom. E teve também, Tobias, no Amazonas, em Salvador, e em outros países também. Como é que é essa história, Tobias? Na verdade nós estivemos já em boa parte do Brasil fazendo projetos de arquitetura sacra, de espaço litúrgico, né? Sim. E também temos alguns trabalhos no exterior, né? Seja de projeto, efetivamente, ou seja na área da formação, né? De arquitetos, de sacerdotes, né? E então a gente tem uma caminhada aí, né? De várias igrejas, são mais de 250 projetos para a igreja destinado ao espaço litúrgico, destinado aos centros pastorais, aos centros de evangelização, casas paroquiais, casas episcopais, enfim, tudo que é relacionado à igreja, muitos projetos de iluminação, e a gente encara isso não como uma profissão, né, mas como uma missão. E como começou esse desejo, essa vontade de estar fazendo os trabalhos assim nesse... É uma história interessante, porque, bom, eu venho de uma família muito católica, né? Então, desde os meus bisavós, que vieram da Polônia, né? Meu sobrenome Bonk Sim. é de ascendência polonesa. Embora tenha uma vertente alemã também, mas a minha família é ascendência polonesa. Desde que eles imigraram para cá, né? Para a nossa região aqui de Curitiba, no final do século XIX, né, obviamente a fé católica que acontecia na Polônia começou a acontecer nas nossas terras aqui. E aí eles transmitiram a fé aos meus avós, depois aos meus pais, os meus pais transmitiram a mim, né? E desde criança, então, eu fui criado dentro da igreja. Eu morava próximo à minha paróquia de origem, que hoje é a Catedral de São José dos Pinhais, né? Foi elevada à condição de catedral já há alguns anos atrás. E ela é minha paróquia de origem. Então, eu morava muito perto ali. E, então, eu falava brincando que o quintal da minha casa era a sacristia da paróquia, né? Então, eu, desde pequeno, fui coroinha, fui legionário de Maria, sempre... Não tinha lugar mais melhor de ficar, né? E daí tive uma vida ativa na igreja desde cedo, né? E como a igreja matriz lá da minha paróquia, onde eu participava, ela é uma igreja muito rica em arte, em pintura, em escultura, a própria arquitetura. Então, eu cresci vendo aquilo, e aquilo talvez, de alguma forma, tenha me instigado, não tenha dúvida disso. Influenciou bastante, né? Mas assim, as pessoas me perguntam, mas quando começou o desejo da arquitetura? Eu falo, não sei, Deus brotou isso desde quando eu era criança, porque desde quando eu era criança eu me lembro, eu vou ser arquiteto, eu não sabia nem o que era. Eu sou, gente, da época
de impressos, né? Jornal impresso, essas coisas, né? Eu sou desse tempo, né? Presente. Você também, né? Obrigado, não me deixa sozinho. Eu não E tinha aí, nascido então, ainda. assim, eu me lembro muito de pegar os jornais, né? Que vinha no sábado, domingo, e eu ia direto para os cadernos imobiliários e ficava vendo as plantas e tal. Eu era criança e gostava muito de ver isso, né? Então, isso brotou em mim desde criança. E como eu sempre estive dentro da igreja, né? Eu acho que acabou unindo. Obviamente, depois, claro, quando eu iniciei, eu comecei a trabalhar na área já na década de 1990, mas quando eu cursei a arquitetura, eu estudava à noite, eu sou da primeira turma da noite, da PUC, e aí era às 19 horas começava a aula, e às 18h15 eu ia na Santa Missa antes, na Capela Jesus Mestre, e eu sempre pedia a Deus, né, que eu pudesse de alguma forma me realizar na profissão, que eu tivesse no caminho certo, e eu pedia para ele assim, olha, se o senhor me conceder isso, né, eu vou me considerar um arquiteto realizado se eu conseguir, na minha vida profissional, construir ao menos uma igreja, uma capela. Olha só que legal. Não, isso chega a arrepia, sabe por Caramba. quê? Isso, a história que ele tá contando remete a minha, que é diferente, mas Sim, é um chamado. é um chamado. Só que eu pedi isso por 5 anos, né? Eu acho que Caramba. eu exagerei no pedido. Porque daí foi sair da universidade, já logo brotou o primeiro trabalho, e do primeiro brotou o segundo, o terceiro, na área que eu gostaria de atuar, né? Então, já desde sempre acabei atuando. Então, isso brota lá da infância, mas as coisas vão se construindo. Exatamente. Né? Quer dizer, brota da infância não, brota lá da nossa ascendência, né? Se não fossem os meus Exatamente. pais, meus avós, né, nos transmitirem a fé, não fosse eu estar de alguma forma dentro da igreja, Deus foi conduzindo isso, né? Certamente. Então, tudo vem dele. Isso é Tudo lindo vem demais, dele com e as certeza. coisas vão se construindo e a gente vai discernindo, né? Sem dúvida. Nossa, que legal. Como é que é para você ver uma obra pronta? Como que é esse processo entre você receber um pedido, né, e depois você vê a obra pronta? Você consegue chegar no que você espera? Como é que... No sentido assim, tudo que vem da igreja é Deus quem revela, né? A gente vê isso. Sim, Não é da nossa vontade. Sem dúvida. Você vive isso no seu dia a dia. Quando você vê uma obra pronta, você fala, era isso que tinha que ser, é dessa maneira. E essa luta durante o processo de dizer, eu preciso que seja dessa forma, porque Deus quer assim. Eu sinto que esse é o caminho, né? É mais ou menos isso? Isso sem existe? dúvida. O processo de projeto é um processo gestacional, né? Não é um processo mecânico em que você vai automaticamente ou apenas tecnicamente desenvolver um trabalho para que ele seja construído depois. Você edificar uma igreja, você está automaticamente atrelado a uma condição de transcendência, você está automaticamente atrelado a uma condição de devoção, de oração, da imaterialidade. Então, assim, é por aquela obra material que eu vou chegar no imaterial, né? Que é o próprio Deus, é o sentido de transcendência. Sim. Então, assim, você se deixar levar pela vontade de Deus deve ser o propósito de todo projeto. E claro, isso não é algo fácil. Não é algo fácil, porque realmente você tem que se deixar que isso aconteça. Se você fica muito fixado nas coisas mundanas, eu não vou fazer assim tal situação porque isso aqui vai ser muito difícil de se construir ou porque uma comunidade não vai aceitar essa ideia. Não, você tem que ter uma certa liberdade e se deixar levar. E aí o processo de projeto, as reuniões, as reuniões de equipe, depois as reuniões com a comunidade, com o sacerdote, com o bispo, né? As várias cabeças vão desenhando também esse projeto, né? Eu nunca digo que o projeto é meu ou é só da minha equipe, mas são de todos aqueles que participam. Sim. Cada um contribui de alguma forma a uma leitura, a uma visão, e aí é o próprio Deus agindo em todas estas pessoas para que aquilo seja, primeiro,
para a honra e glória dele mesmo, Exato. do próprio Deus, que é o nosso dever aqui, eu poderia dizer, né? Mas para que as pessoas, aquelas pessoas que precisam de alguma forma, e aí nos incluímos todos, Exato. precisamos nos converter, precisamos nos aproximar de Deus, precisamos catequizar, etc., e ser catequizados, passa pela arte, passa pela arquitetura. Então, quer dizer, todos participam isso de alguma forma. E depois tem todo o processo de obra. Então, quando você, e aí respondendo, enfim, a tua pergunta, quando a gente começa a sentir a obra tomando corpo, né, depois de um processo de maturação de todos, né, é arrepiante. Eu sei. É arrepiante. Porque cada tijolo é sagrado, na verdade, todo o local é sagrado. Talvez quem dessacraliza o mundo somos nós, com as nossas mazelas, com as nossas... Sim. Né? E, então, quer dizer, e você, de alguma forma, identificar que aquele local é santo e passará a ser ainda mais digno para a teofania, para a manifestação de Deus, não há como não tem como expressar Não isso. tem. Né? Porque passa pelas nossas mãos esta possibilidade. Eu bem humildemente, só complementando um pouquinho, esse projeto nosso aqui, você entendeu? Sim, sim. Não é Deus que... Você sente que é de Deus. Eu até te perguntei isso, eu tenho um nível, claro, bem menor desse estresse maravilhoso. Eu fiz uma camiseta e eu visualizei uma camiseta, coordenador de grupo de jovens também, já tive algumas, e eu falei, cara, eu quero desse jeito. E de repente você vê que é uma equipe, todos têm que pensar daquela forma. Então, às vezes é um padre que tem a visualização, ele fala, olha, eu preciso disso, eu quero um mosaico, eu quero uma iluminação, eu quero algo assim. E depois, ao mesmo tempo, você tem essa responsabilidade de entregar. E às vezes você enxerga algo que tem ali, que está acontecendo ali, vamos fazer dessa forma, ou você vê um caminho. Eu me irritei tanto, Jair, com uma camiseta que eu nem vou falar, que você sabe, é a mesma que vem por aí. Vem por aí. E aí me manda o desenho, tá virado o rosto do Cristo, eu falo, não, mas o rosto do Jesus tem que ser reto. E assim nós vamos trabalhando para chegar, né? Uma camiseta, imagine uma igreja onde você tem ali essa manifestação de Deus, é Deus que fala com o povo através do templo, né? Não tenha dúvida. E quando a gente vai desenvolver um projeto de arquitetura sacra, um dos elementos mais importantes que são pensados em um projeto é justamente o programa iconográfico, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Meu Deus. Se a gente pensem numa igreja. Pensem numa igreja. Sim. O que tem dentro dessa igreja? Respondam para mim. O que tem dentro dessa igreja? Tem altar. Tem altar, que mais? Bancos. Tem o Santíssimo. Que mais? Digamos, os vitrais, janelas, né? A porta. Acho que toda a estrutura, né, do corpo da igreja. Certo. Né, luz. E algumas igrejas a gente vê que ela tem um formato meio de uma cruz. Sim. Então vocês estão percebendo quantos elementos vocês estão falando. Vocês estão falando de altar, vocês estão falando de porta, vocês estão falando de vitral, vocês poderiam ter falado imagem, vocês poderiam ter falado pintura, mosaico, falaram iluminação. Exato. Mas a gente poderia falar mais ainda, poderíamos falar nós vamos encontrar o sacerdote estará revestido de Cristo, ele estará com as vestes litúrgicas. O sacerdote... Que salmo mais lindo que a outra. O sacerdote, ele desenvolve gestos. Nós temos os textos, que também são belíssimos. Uhum. E vocês percebem que tudo isso que nós estamos falando, então pintura, escultura, o mobiliário, né, o altar, o ambão, a sede, etc., né, a arquitetura em si, o prédio, como você falou, a iluminação, você percebe que tudo isso são expressões artísticas? Sim. Percebe? Sim. Então, a gente consegue imaginar uma igreja sem o desenho de um altar? Não consegue imaginar uma igreja sem o altar? Sem o ambão? Sem uma escultura, ou uma pintura, um mosaico? Toda a igreja vai existir? Sem talvez o coro, né? Sem o crucificado, sem a arquitetura que o envolve. Não é católico. Aí não é igreja. Exatamente. Então você percebe que como a liturgia que é celebrada, e aí quando a gente fala igreja, nós estamos falando de um espaço que é a liturgia. Né? Nós vamos falar, por isso que a gente chama de igreja, a gente chama tecnicamente de espaço litúrgico. Né? Você percebe que este espaço
Se ele não tiver expressões artísticas, eu não tenho a liturgia. Com certeza. Experimente tirar o mosaico, o vitral, a imagem, o altar, a vestimenta do padre. Você perde A todo o liturgia significado. não O sentido. funciona. A liturgia, para funcionar, ela depende da arte. Então, um projeto de arquitetura sacra, ele vai começar pelo programa iconográfico. O programa iconográfico é um contexto e um conceito geral de como você vai utilizar estas expressões artísticas que serão resposta do que a igreja nos orienta e da cultura daquele povo. Uau! Não, incrível, não, né? eu fui longe, porque eu fui em diversas igrejas que eu já entrei e com ele falando ali, eu observando cada detalhe Mas é de cada verdade. igreja que Eu tenho traz uma essa igreja riqueza. que eu sou apaixonado por ela. Agora tem essa igreja do Rosário aqui de Colombo, que eu conheci também, acho ela lindíssima. Mas a igreja de Frei Galvão, não é de Frei Galvão, era onde ele celebrava a missa no centro de Guaratinguetá. E eu falei, meu Deus, se eu pudesse morar nessa igreja, eu moraria aqui. Era para nós visitar, eu não fui. Tem um órgão. Não deu tempo. Mas olha, vale muito a pena, é muito bonito. Você vê isso. Aqui em Curitiba também tem muitas igrejas históricas, assim, são... você, a partir do momento que você passou da porta para dentro, o que está para fora ficou. Né? O mundo lá fora ficou. Ano passado eu levei alguns amigos evangélicos em Coimbra, estava morando ali em Fátima, né? Fui para Coimbra, e nós entramos na igreja central lá. E eles ficaram bobos com isso, né? Passou da porta para dentro, você nem escuta mais o barulho que está lá fora. Já tem a separação ali, né? Aqui para dentro é a igreja. E depois toda a comunicação, onde você olha, você está sendo evangelizado, catequizado, né? Eu falei para eles, olha, as imagens, elas catequizam as pessoas. Mas todo o formato da igreja, às vezes, formato de uma arca, o Vaticano lá é o formato, a Basílica, né, de São Pedro é o formato de uma chave, acho que é isso, né? Todas as igrejas, elas comunicam, você se sente ali mais próximo de Deus, é uma coisa tão impressionante. Você entrou na igreja, você fala, caramba, eu estava precisando rezar, né? Você sente, é uma conexão imediata, ninguém precisa fazer nada. Você usou um termo assim, todas as igrejas comunicam. Eu poderia dizer assim, todas as igrejas deveriam comunicar. Sim. Nem todas. Sim. Nem todas comunicam. E aí é preciso que se dê um passo justamente nessa questão de um aprimoramento do espaço litúrgico. Não que aquele espaço seja indigno, nunca isso. Mas às vezes ele não está no seu ápice, entende? Sim. Então, vou dar um exemplo assim. Excursões religiosas. Tem muito, né? Tem Então bastante. as pessoas vão, se reúnem e vão visitar as cidades e vão visitar as igrejas, etc. E isso é bom que aconteça. E aí tem a experiência, né? Então as pessoas entram numa igreja e vão lá, tirar foto daqui, olha que bonito isso aqui, olha que tira uma foto aqui, junta aqui, vamos tirar, tá. Aí entra numa outra igreja, assim, olha que legal esse detalhe e tal. E de repente fica aquela barulheira, né? E tal. E de repente ele entra numa outra igreja e todo mundo fala, quieto. Por que fizeram o sinal de silêncio nesta igreja e não fizeram nas outras duas? Porque, de alguma forma, naquelas outras duas não comunicou. Você entende o que é? Você entrar num espaço, é aquilo que você falou. Entrar num espaço, esquece. Você entrou numa outra realidade. O espaço litúrgico é o espaço que deve ser referencial na nossa vida. Se aquele espaço não é referencial, aí sim esquece. Né? Então, o espaço litúrgico ele tem que ser diferente de tudo aquilo que é mundano. Por isso que a gente não ilumina uma igreja como ilumina uma loja, não faz uma igreja com cara de supermercado, e etc. Não é. Porque ele tem que ser diferente de tudo aquilo que a gente tem. E ele tem que ser organizado. Ele tem que ser, é um espaço de ordem, não de desordem. Sim. E vejam como isso é importante. Às vezes a gente chega numa comunidade, né, e a gente sempre vai respeitar muito a cultura daquele povo para entender a cultura daquela comunidade, para poder de fato projetar e aquela igreja ser a extensão da casa das pessoas. É a casa das pessoas. Exatamente. É a casa daquela comunidade. E aí a gente procura respeitar e captar todos esses elementos. E às vezes as pessoas nos reportam assim, poxa, mas aqui nós temos um costume aqui que sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Sim, vai tentar mudar qualquer coisa numa igreja, você já vai encontrar isso. Não, mas e aí veja bem,
E se a gente está numa igreja que não comunica, né, que nem eu dei o exemplo agora, e passa-se a próxima geração. Então é uma igreja que está lá, com elementos que não são da liturgia. A gente não pode ficar enchendo, por exemplo, de banners dentro da igreja. Exato. Elementos que não são litúrgicos, né? E elementos assim que de alguma forma não mostram a verdade daquele espaço. A própria utilização, por exemplo, de flores de plástico, né? Ela não é uma verdade, né? Exato. Então, assim, este sempre foi... Imagine se a gente deixa uma igreja assim dessa forma, essa geração que está crescendo agora vai ver essa igreja sempre dessa forma. E essa geração vai dizer... Mas sempre foi assim. Então a referência de espaço para esta geração que está vindo agora é de uma igreja desorganizada. Uau. Sendo que o espaço não é isso. O espaço é de teofania. É o espaço mais digno que a gente poderia ter. Exato. Porque a gente está passando pelas nossas mãos criar um espaço onde Deus vai se manifestar. O que a gente deve fazer para Deus? O que for de melhor. E o de melhor não é o que é mais suntuoso, mas é o que é mais digno que a gente pode dar. Né? Eu estava fazendo uma reflexão esses dias que, assim, criticam demais a igreja, porque dizem que a igreja ostenta demais. Uma coisa engraçada que eu vejo é que quando eles podem, eles vão lá e constroem o templo, que eu não vou falar aqui, mas constroem lá para tentar chegar perto. E não chegam, mas tentam. Então, assim, criticam muito a igreja, né? Porque a igreja faz coisas grandes demais, porque a igreja... Mas eu vejo na minha caminhada que não é assim. Você tem ali uma comunidade, e essa comunidade decide construir, né? Tem ali aqui em Curitiba tem muitos assim, né? Construir um santuário, construir uma capela, na verdade, que depois vai se transformando, né? Muitas vezes com dinheiro que não tem, correndo ali, fazendo rifa, vendendo coisas. O próprio Cristo Redentor foi assim, né? Vendendo rifa e fazendo. A igreja fez e constrói. Só que ali você vê a máxima expressão da inteligência humana. Então, se eu tenho a inteligência para ser um arquiteto, na minha maior inteligência, no ápice do meu conhecimento, eu vou entregar essa arte, que é a minha melhor, para Deus. Né? E por isso é uma coisa tão bonita, é uma coisa que... eu não sei se consegui ser claro no que eu tô... Mas é nesse sentido, assim... Todas as basílicas que eu vejo, que eu já andei por aí, a gente entra na igreja e fica ali, né, admirando. Não, você entra e já fica... Você fala assim, meu Deus, é nos mínimos detalhes. A pintura, a luz, é aquele cantinho ali que tudo comunica Deus, né? É tudo que tudo que aqueles homens podiam fazer de melhor, eles entregaram para Deus. Né? A casa deles, às vezes, não tem nada. Mas lá na igreja... Mas isso é um exemplo clássico, se a gente vai analisar a arquitetura sacra. Se eu estiver falando demais, vocês me cortam, tá? Imagina, porque eu falo forma alguma. Padana. Graças a Deus. Mas o que a gente vê, por exemplo, de arquitetura de imigração. Então os imigrantes chegam, por exemplo, vamos pegar a imigração aqui para o Brasil mesmo, né? Que acontece aí a partir do final do século XIX, né? Vem os povos italianos, poloneses, ucranianos, etc, etc. E faz aquela... E aí eles chegam, na grande maioria das vezes, com muito... aqueles que chegam, aqueles que, infelizmente, acabaram por morrer na viagem. Porque as viagens eram viagens dificílimas, né? E muitas doenças e assim por diante. Mas é aqueles que chegam, né? Depois para se adaptar a essas novas terras, etc. Mas quando eles chegam, a primeira coisa que eles vão fazer, o que é? Construir a igreja. A comunidade. Às vezes eles não têm a casa ainda deles. Eles estão ainda morando meio que em conjunto, meio adaptado e etc. Mas a primeira coisa que eles vão fazer é a igreja. Então veja assim, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, ó, pegar o exemplo da igreja matriz do bairro de Santa Felicidade aqui em Curitiba, que é uma igreja em Curitiba muito conhecida, na região muito conhecida. É a paróquia São José e Santa Felicidade. É um exemplo de arquitetura de imigração do século XIX. Pois é, aí que entra uma pergunta depois que eu quero fazer. Se eu te deixar, né? Porque eu não paro de falar. Não, mas tô brincando. E aí o que acontece? Eles chegam nesse final do século XIX, constroem já imediatamente a primeira capela, que era de madeira, que ficava não no mesmo local, mas uns metros antes ali e tal. Mas logo em seguida, eles constroem aquela igreja que está lá. E eles constroem em 2 anos. De 1889 a 1891. Caramba! Era muito difícil para a época construir uma igreja daquele porte,
com aquele trato artístico, que aí tem também as mãos do padre Kowalkini, que era um padre voltado às artes, mas veja, é muito difícil isso para um povo que não tinha nada. Então veja como era, como eles se doavam e se davam, né? E pensando nos detalhes, pensando na riqueza. Exato. Né? Mas aí então eles muito bonito trouxeram uma análise. arquitetura, né? Eles trouxeram uma arquitetura da... Os povos de imigração, a grande maioria deles, eles trazem as referências que eles tinham nas suas cidades de origem. Né? Então, a arquitetura que nós temos desta igreja é uma arquitetura tipicamente italiana do Vêneto, do norte da Itália. Né? E essa é a referência de igrejas para eles. E aí entramos num outro espectro, né? Tantas igrejas diferentes que temos, né? Que é a questão arquitetônica. Estilos artísticos, épocas que estamos vivendo, materiais disponíveis, técnicas conhecidas. Tá. Aí a pergunta vem, que você tem estilo romano, arquitetura romana, tem outros estilos de construções. Como é que se adapta a isso, ou como é que pensa nesse sentido para tal igreja assim, tal igreja assado e diferente? Aí é que tá. A igreja, ela respeita o momento cultural de um povo. Pensemos hoje, 2024. Nós estamos construindo igrejas no Brasil, graças a Deus. Amém. Em muitos lugares não é essa mesma realidade. Mas vamos imaginar lá na Ásia, em algum país. A arquitetura deles é igual à nossa? Nem um pouco. Não. Culturalmente é diferente. E a igreja vai dizer, opa, não pode, a igreja tem que ser construída na dimensão tal, a altura tem que ser tal, tem que pintar de tal cor. Não. Vai ser a resposta cultural daquela comunidade. Entendi. Não é? E isso vai variar também ao longo do tempo, porque você quis dizer, acho que é arquitetura românica, né? A arquitetura românica, nós estamos vivendo lá nos princípios da Idade Média. Entendi. Né? Logo depois de um tempo da arquitetura basilical. Ela vai mudando, né? E aí nós temos um estilo construtivo de um momento cultural de uma época e com os materiais e técnicas disponíveis à época. Então é uma arquitetura petrificada, é uma arquitetura que não permite grandes vãos, né? Exato. O contexto construtivo de se fazer arcos ainda era muito embrionário, então as igrejas tinham limitações, né, em termos de espaços. Né? E isso vai sendo aprimorado a partir do momento em que o homem, que a humanidade se desenvolve. Né? Entendi. E aí a descoberta de materiais, o desenvolvimento de técnicas. Pensemos, hoje, o senhor é engenheiro também, sim. Então o senhor sabe muito bem o que eu vou falar. A maioria das nossas construções nós usamos qual material aqui no Brasil? Concreto armado. Concreto armado. Há 100 anos atrás era assim? Não. Não, por quê? Não tinha técnica. Porque não tinha cimento. O cimento no Brasil começa a se desenvolver a partir da década de 1920. Por aí. Então, né, o concreto armado começa efetivamente ali para os anos 1940, 1950. Então, e aí vem o boom do modernismo e vem Niemeyer com... Exatamente. Maravilha. Não, aí então, vem o colégio estadual. Então, você vê como é a resposta... 45, 40, né? Que foi feito com o colégio estadual. Então você vê como é uma resposta cultural de uma época. É legal isso, né? Isso se reflete na igreja. Muito legal. Muito gente, bom. Nós estamos falando hoje com o arquiteto sacro Tobias Bonk, é um papo muito legal, muito bacana. Compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora. Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário, sua pergunta. Segue o Tobias também nas redes sociais, por favor, né, gente? Segue o Batizou, segue o Tobias, estamos juntos. E você que quer construir, reformar ou fazer uma obra aí na sua casa, parte elétrica, hidráulica, seguro, anti-incêndio, você quer colocar um painel solar, não esqueça de falar com o pessoal da We Engineer, nosso parceiro aqui do nosso podcast de cada dia. Por favor, manda uma mensagem lá para eles, fala com eles, que eles vão te responder na hora. Conheça a equipe da We Engineer e venha fazer o seu projeto, seu orçamento, seu trabalho, o trabalho que você deseja aí para sua casa ou para o seu comércio, seja onde for. Chama o pessoal da We Engineer, tire todas as suas dúvidas no 419-9837-3443. Para todo o Brasil, você que quiser, chama o pessoal da We Engineer e você vai ver que bacana é o atendimento e o trabalho deles. E falando hoje sobre arquitetura sacra, um trabalho incrível que nós estamos conhecendo aqui também muito mais.
eu acho que não é tão divulgado assim, né? Não é tão falado assim. Aí é Né? o seguinte, Eu acho que a igreja deveria falar mais sobre isso. Se quer construir e reformar a igreja, chama o Tobias. Pronto, com certeza. Você, padre de todo o Brasil, que está nos ouvindo agora, eu acho que vai chegar longe essa mensagem. Vamos esperar para ver. Já sabe o caminho. Nem preciso falar muito que o Tobias já andou o Brasil inteiro, né? Já está em todo lugar, graças a Deus. E você, padre, que quer fazer uma reforma, alguma coisa, não deixa de chamar o Tobias, manda uma mensagem, tenho certeza que ele vai responder. Né, Tobias? Opa, estamos à disposição. Qual que é a sua maior inspiração para fazer trabalho sacro? O que te inspira? É o próprio Deus? A inspiração vem do próprio Deus, né? É ele que vai dizer, né? Então, claro, eu acho que a grande inspiração é como fazer uma comunidade, como fazer esta comunidade chegar a Deus. Eu acho que essa é a grande pergunta de cada sacada, né? projeto. E aí o próprio Deus vai dar esse caminho, né? Ele vai inspirar. É ele, né? Vem dele, né? Vem dele. Na verdade, uma missa, às vezes até uma oração que a gente quer fazer, você pega um manual, você pega um lecionário, você pega um missal. Aqui na nossa doutrina tem tudo muito organizado, né? Porque uma coisa que a gente fala, tá fora? Eu tô fora? Me ajuda, me organiza aí. Uma coisa que a gente fala muito, né? A igreja, ela não foi criada, ela foi revelada por Deus, né? Então, quando nós estamos falando de igreja, você não chega ali, eu quero mudar a cor dessa parede, tá muito velho isso aqui, vamos modernizar, vamos tirar esse altar daqui, vamos colocar ali do lado, vamos fazer aqui em cima umas luzes coloridas aqui, né? E eu vi agora recentemente, viralizou, que o Frei Gilson falou, né? A missa é para agradar a Deus, não é para agradar você. Então, se você está indo na missa e está achando chato, está se incomodando, a missa é para agradar a Deus, não é para agradar você. E aí o povo vai à loucura, aqueles jovens todos vão à loucura, né? Mas eu acho que isso se reflete em tudo, né? Uma igreja é para agradar a Deus. Não é você que tem que... Você se sentir bem ali dentro é uma consequência, sem dúvida, do agradar a Deus. Uma vez que você entregou para Deus o seu melhor, você fala, caramba, realmente é bonito mesmo, né? Porque a maior parte da igreja está no céu. São os anjos, são os santos, são os mártires. Eles estão. Essa é a igreja. A gente está nesta caminhada. Nós vamos para lá. Nós né? somos a igreja caminhando. Isso aqui é uma manifestação da nossa fé. Né? As nossas igrejas aqui, o nosso trabalho aqui, é uma manifestação do que vem para lá. E quais são as principais preocupações na hora de você construir um projeto? O que mais... Só pegando o gancho daquilo que você falou, a gente sempre comenta assim, né, que pensar em uma igreja, a gente tem que se afastar de gostos pessoais. Todos temos gostos pessoais. Eu falo isso muito para os alunos. A gente não pode... a gente tem que se afastar dos gostos pessoais, porque não sou eu, arquiteto, que estou construindo, estou projetando a igreja de uma comunidade, e não é porque eu gosto do vermelho que aquela igreja vai ser vermelha, que vai ser do amarelo, do azul, né? Mas o que é a igreja para aquela comunidade, né? E às vezes pode não ser o meu gosto, né? Exato. Né? E aí que entra nesse contexto. A finalidade máxima é agradar a Deus respeitando a cultura daquela comunidade, né? E não o achismo meu, né? Então isso é importante, né? Porque a gente acaba encontrando às vezes, né, eu projetei assim porque dá um equilíbrio Achei formal. Que é melhor. Dá um equilíbrio formal, X, Y, Z e tal, mas aí a comunidade compreendeu isso. Para a comunidade, isso vai ajudar eles a rezar, a orar, a encontrar o próprio Deus, né? Então vai um pouco nesse sentido. Você me fez uma pergunta e eu esqueci. Não tem problema. Quais que são as principais preocupações? É nessa linha também, é nessa linha, né? então. Quais são as preocupações de você elaborar um projeto? É você agradar a Deus, você saber respeitar a comunidade local, né? Sim. E claro, e estar muito em comunhão com os documentos da igreja, né? Não podemos nos afastar disso. A igreja, ela não vai dizer assim, olha, uma igreja tem que ser assim, assim, assado, né? Mas ela vai te orientar
ela tem documentos que orientam exatamente como podemos bem vivenciar uma liturgia hoje. E isso passa pela arquitetura e pela arte. Então, conhecer os documentos da igreja é elemento essencial. E aí agora há pouco você falava assim, poxa, é uma área assim tão pouco difundida, é um assunto tão pouco falado. E é exatamente isso. Eu falo assim, olha, é um assunto tão antigo quanto a igreja e Sim. tão pouco difundido. Pois é. Porque se a gente vai pegar os princípios da igreja, vamos estudar a história da igreja. Se a gente vai pegar os princípios da igreja, qual era o primeiro lugar de celebração? Eram as catacumbas, né? De uma comunidade cristã que se difundia, mas celebrava às escondidas, porque se dissesse cristão, ele seria morto, torturado. Exatamente. Né? Então, quer dizer, celebrava às escondidas. E aí é neste local, nestas catacumbas, que surge justamente o contexto do uso da arte. E a arte como símbolo. E aí que está outra coisa importante, né? Não é qualquer expressão de arte que a gente se coloca dentro da igreja, né? Aí entra naquele contexto do gosto pessoal, né? Não é porque eu sou devoto do santo X e tal, que aquela imagem, que aquela pintura, que aquele, né? A gente tá falando pintura aqui, mas aquele ícone, né? Deve estar dentro de uma igreja. Talvez seja uma devoção particular minha, né? Então ela precisa estar atrelada a um simbolismo que me direcione ao Deus, mas não mas uma comunidade, um coletivo. E quando a gente vai analisar a arte paleocristã, essa arte primitiva da igreja, que estava presente lá nas catacumbas, os catacumbas são os cemitérios subterrâneos, né, que já se sepultavam mesmo antes do tempo de Cristo, né, que eram chamados cemitérios pagãos. E sobre muitos desses cemitérios foram construídas as igrejas, né, como a própria Basílica de São Pedro. É um exemplo clássico disso. Quem que está sepultado embaixo da Basílica de São Pedro? São Pedro. São Pedro. Né? Então, era então nestes cemitérios subterrâneos que, junto ao túmulo dos primeiros mártires, aqueles que foram os primeiros a dar a sua vida pela causa de Cristo, né? Então era ali que os primeiros cristãos se reuniam, junto a estes túmulos, e ali eles faziam as primeiras inscrições artísticas. Então, por exemplo, nós temos lá a cruz. Nós utilizamos. Olha lá, eu já vou pegando brecha, já estou lá, não sei lá onde que eu tinha que responder. E aí, vocês sabiam que nós temos 2000 anos de cristianismo. Sim. Todo o primeiro milênio do cristianismo, ou seja, metade do que nós já vivemos enquanto cristãos até hoje, todo o primeiro milênio de cristianismo, nós não tínhamos o Cristo crucificado dentro das igrejas. Vocês sabiam disso? Não. Como assim? Não tínhamos o Cristo crucificado, o Cristo morto. Não tínhamos a cruz como um patíbulo, como um local de forca, como um local de morte. A cruz sempre foi atrelada a uma vitória. Uau! E aí, então, o que nós tínhamos nestas primeiras igrejas? Né? A figura do Cristo vencedor, do Cristo reinante. E a cruz. Sim, a cruz é o sinal máximo. Mas não com o Cristo morto, mas com o Cristo que vence ela. Então, isso vem lá da arte paleocristã, voltando lá para as catacumbas. Entendi. Né? Qual era um dos primeiros símbolos qual é um dos primeiros símbolos do cristianismo? É justamente a cruz, mas a cruz como? Como símbolo de âncora. Não é a cruz como patíbulo, como morte, mas eu me ancoro em Cristo. Então você vê a diferença de relação. E aí o que a gente encontra nas maiorias das nossas igrejas? E aí é influência cultural mesmo. Todos nós, eu mesmo cresci vendo essas igrejas. Né? Nós temos às vezes na parede última da igreja lá, né, que nós chamamos de abside, parede última da igreja, o que nós temos? O Cristo crucificado morto. Se a gente vai analisar uma edificação, igreja, sob o ponto de vista de uma caminhada de fé, então, aquilo que você falou, a partir do momento que eu passo pela porta, a porta é o próprio Cristo. A primeira simbologia de uma igreja está na fachada, é a porta. É a né? porta. Cristo fala, né? Eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. Então não é uma porta qualquer, é a porta. Passei pela porta. A partir deste segundo momento, o que a igreja nos instrui? Documentos da igreja. Não é uma obrigação, mas é uma recomendação dela. Que se tenha já visível a fonte batismal. Por quê? Conheço o próprio Cristo e me torno filho dele. Sou membro desta igreja.
Depois, logo após este espaço, que é o próprio batismo é um espaço penitencial, assim como o da confissão, né? Eu morro para o pecado e renasço em Cristo. Mas já a partir disso eu estou na nave da igreja, na assembleia, ou seja, eu participo de uma comunidade de fé. Então, ou seja, eu participo de uma caminhada de fé. E qual é o meu objetivo? Aí eu olho para frente nessa mesma igreja e vejo um Cristo crucificado. Então, o meu objetivo de vida é a morte? Não. O meu objetivo de vida é a salvação, é estar com o próprio Deus. Mas eu preciso passar pela morte, eu preciso passar pelo sacrifício. Então, o sacrifício está muito atrelado à cruz. Mas qual é o local máximo do sacrifício em uma igreja? O altar. O altar. Então, a cruz está muito atrelada ao altar. E a parede última é uma parede de salvação. Então, esse é o meu objetivo. Eu estou caminhando para lá. Vocês percebem como a arquitetura, o espaço litúrgico fala, como a arquitetura fala, como a arte fala, e como isso falta. É isso que eu sinto falta hoje. Né? Hoje se fala muito, nós temos muito essa visão de que tem que modernizar, tudo tem que ser moderno. É tudo muito velho. Mas você não busca saber o significado das coisas. Porque uma igreja, por exemplo, nada que está ali dentro é por acaso. Você tem uma via sacra. Aí esses dias eu estava lá no santuário, eu vi que dos dois lados tem uma vela, tem uma cruz com uma vela. Eu falei, mas o que é isso? É da via sacra ou é do quê? Eu não sei o que é. Eu acho que é porque eles falaram, quando se tornou santuário, foi posto essa cruz, essa vela aqui. Provavelmente é a cruz de dedicação. Ninguém pode mexer. Então, assim, e o que é feito na igreja é feito para durar para sempre, não é uma brincadeira. Você não vai construir uma igreja para amanhã estar fazendo outra. Sim. Então, assim, foi gasto muito dinheiro. É muito dinheiro para Deus se dar o melhor. Eu sempre ouvi falar isso. Né? Para Deus se dar o melhor. Agora, o que aquilo vai gerar daqui 50 anos, daqui 100 anos, daqui 300 anos? Mas tem igreja em Curitiba que tem 200, 300 anos. A igreja mais antiga de Curitiba em pé é a Igreja da Ordem, 1737. Meu Deus do céu, imagina. Aí eu te pergunto dessa igreja aí, dá pra falar? Pode falar. Como é que foi fazer todo esse trabalho? O processo de restauração, né, da Igreja da Ordem. Porque eu sei que tem tudo meio... Bom, então... Como esse podcast vai para o Brasil e para o mundo todo, e quiçá para toda a Via Láctea, né? Então nós temos que falar em várias línguas aqui, não, mas para as pessoas entenderem, né? Nós estamos aqui gravando em Curitiba, a igreja mais antiga de Curitiba, é o que nós chamamos aqui carinhosamente só de Igreja da Ordem, mas é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Caramba! E essa igreja é a igreja mais antiga de Curitiba, em pé, edificada em 1737. E ela é uma igreja bastante interessante do ponto de vista histórico, porque ela era menor, totalmente colonial, e ela o primeiro nome dela, na verdade, é a Igreja de Nossa Senhora do Terço. Essa é a primeira denominação deste prédio igreja. Depois essa devoção cai e começa de São Francisco das Chagas, algumas décadas depois. Mas essa igreja, ela fica ela vem quase à ruína, né? Algo em torno de 100 anos depois, ela estava quase ruindo. E logo depois disso, vem a notícia de que Curitiba seria diocese, porque até então Curitiba estava atrelada a São Paulo, né? E aí, então, era necessário construir uma catedral, e daí se começa a construir uma catedral. E a igreja matriz da cidade é transferida à Igreja do Rosário. Mas depois vem a notícia que viria o imperador, né? E aí o imperador, eles, então... Bom, a história é longa, mas para dizer que a Igreja da Ordem, daí, então, ela é transformada em 1880 para a chegada do imperador, né? E sua comitiva. Então, é em 1880 que ela é aumentada e que ela ganha outros traços. Ela passa a assumir não mais um estilo colonial, mas ela passa a assumir um estilo eclético, porque tem traços de uma arquitetura neogótica. Depois vem a própria torre, né, que é concluída alguns anos depois. E ela ela é uma igreja riquíssima de história. Então ela passa por essa primeira grande intervenção em 1880. Daí depois ela só vai receber uma intervenção de cunho restaurativo, porém não completa, na década de 1970. E aí, nesse momento ali, nesta virada de 1970 a 1980,
que é criado, então, o MASAC, né, o Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba, que é o anexo ali da igreja. Né? Lindo, né? Eu estive lá. É muito bonito. Que foi recém-inaugurado. Para contar um pouquinho da história, poderia contar mais detalhes, mas enfim. E aí, então, é feita essa primeira primeira intervenção restaurativa, mas não completa. E daí agora, então, passados todo esse tempo, ela estava carecendo, ela estava com muita infiltração, ela estava com setores assim muito prejudicados. Entendi. Da arquitetura, dos bens integrados, das obras de arte contidas. O próprio MASAC carecia muito de uma reestruturação da condição das peças que abriga. E aí então foi necessário uma restauração completa. Então é a primeira restauração completa de tudo. É a primeira restauração completa da história dessa igreja. Então ela acaba assumindo uma importância ainda maior, né, nessa condição. E aí a Arquidiocese nos chamou, nós fomos convidados a fazer esse projeto e desenvolvemos esse projeto. E ele então é uma parceria, né, da própria Arquidiocese com o poder público. E aí a obra, então, ela inicia, não deu ainda 2 anos, que ela em breve vai ser entregue por completo, né? E aí nós tínhamos 2 grandes setores a restaurar, né? O próprio museu, com as peças riquíssimas que se tem, né? E a igreja, né? A igreja onde nós temos o Santíssimo presente, né? 24 horas por dia, né? Então, sob uma responsabilidade muito grande para a gente, imagino, né? E para a gente, assim, precisamos conhecer a história, mas à medida que a gente desenvolve o projeto e depois também com a obra, a gente começa a descobrir sinais desta arquitetura, né? Então, quantas coisas a gente acabou descobrindo, como, por exemplo, as pinturas que estavam lá empregadas sob 7, 8, 9 camadas de tinta, que estão lá no MASAC hoje, que são provavelmente as pinturas que foram feitas lá em 1880 para a chegada do imperador. Então, nós temos assim pinturas murais muito interessantes, né? E que remontam um pouco às condições de Curitiba, tem uma simbologia de pinhão bastante interessante e tal. E depois na igreja, que em breve vai ser entregue, e daí vocês vão poder entender um pouquinho daquilo que foi possível recuperar, que eu acho que há algumas gerações as pessoas não têm contato com o que se vê, né? As próprias pinturas internas do MASAC, ninguém mais sabia da possível existência dela. Quando nós começamos o projeto, nós fizemos bastante prospecções e sabíamos, existem pinturas murais aqui, mas nós não tínhamos certeza de sua recuperação. E quando nós começamos a decapar e conseguimos ver Nossa, imagina. Então, quer dizer, você recuperar um momento histórico, né, e que perfaz essa edificação que é tão Curitiba, que é tão Curitiba, né? Então é muito significativo, é muito importante, você materializa a história, você permite a fruição e você está num espaço sagrado, né? Então, qual é o cuidado que foi dado para construir essa igreja lá em 1737? Qual foi o cuidado lá da intervenção de 1880? E o legal é esse resgate também, né? Nossa, então você amarra a história assim de uma forma... Que coisa linda, Tobias. É bem legal. Agradecer a sua presença e dizer para você que está assistindo, está gostando desse episódio de hoje? Está gostando desse Batizou de hoje? Olha só que legal esse projeto que nasceu aqui em Curitiba e está crescendo, esse podcast de inspiração católica, que só é possível graças a essa estrutura linda e maravilhosa dos estúdios Digicast e que estão aqui toda semana conosco, nos ajudam a chegar até você com excelência de som, de qualidade, de imagem também, e tudo isso que você vê, essa preparação linda desse estúdio, a iluminação. A gente fala aqui toda semana, mas você sabe que é uma verdade. E além dos estúdios Digicast, nós temos também a força da agência de Juim, esses Reels que você vê aí no seu Instagram, os recortes, assessoria não só aqui para Curitiba, mas para o Brasil inteiro. Então você que está nos assistindo, precisa aí de um boost na sua rede social, chama o pessoal da agência de Juim, o Thiago Stocco, tá aí o QR Code para você, tá aparecendo aí na tela, tá aparecendo também o telefone, o endereço, você chega, manda sua mensagem e não deixa de falar com eles. E também, aproveitando o ensejo, já quero mandar um abraço para o pessoal das velas de São José, da fábrica de velas São José do Perpétuo Socorro,
O telefone está aparecendo aí na tela também. Você pode encomendar sua vela, você de todo o Brasil, peça uma vela decorada, pode ser uma vela, o pacote para fazer novena, vela de 7º dia ou vela de 7 dias. Padre, você que está buscando melhorar aí a parte litúrgica, busque as velas para o altar, Círio Pascal, eles preparam tudo para você, enviam para você, então entre em contato com eles através do QR Code que está aparecendo aqui ou do telefone, tá bem? Velas, Fábrica de Velas São José do Perpétuo Socorro. Nós estamos hoje tendo essa conversa linda, maravilhosa, né, Jair? Agradável Caramba, e eu queria ficar aqui riquíssimo o de dia detalhe. inteiro, né? Não, eu ficaria aqui, É bom demais, né? rapaz do céu. É porque, assim, eu acho que, Tobias, os jovens hoje, eu já puxei Eu acho um que nós temos que pouquinho antes marcar outra disso. vez com ele, para ele voltar aqui, que tá bom demais. Eu acho que isso vai ter que ter uma sequência, tem. né? Eu vejo que a juventude, assim, muito essa coisa, a gente já falou, eu já toquei nesse assunto algumas vezes, mas vou de novo. Porque, assim, você vai na missa, você quer ver um show, né? A missa tem que te agradar. Você vai numa igreja, tem que ser moderno, tudo tem que ser moderno. O que eu digo é aquela modernidade que abstrata quase, né? Uma linguagem assim que arte moderna, pronto. E quando você entra numa igreja gótica, quando você vê, eu falo da igreja ali do Frei Galvão porque eu tive a oportunidade, e eu sou muito rápido, né? Se o sacristão tá por ali, eu já falei assim, olha, mas tem um órgão ali, será que eu não podia conhecer? E ele deixou eu ir lá. Depois eu fui lá em cima no sino da igreja, ele falou, só que não pode tocar. Se tocar esse sino, é 1,5 toneladas. Se tocar esse sino, a igreja cai. Ah, louco, bicho, velho. Eu falei, misericórdia. Aí eu fiquei assim, a mão chegava a tremer só de chegar perto do sino. Falei, gente, não é uma coisa simples, é uma coisa, a igreja, o templo que nós estamos falando, né? Ele nasce da devoção ali de uma comunidade, e os jovens que hoje assistem esse episódio têm que ter essa noção de que eles podem conhecer também esse universo, que também é uma coisa, porque fala-se muito dos mistérios, principalmente quando a gente fala da Basílica de São Pedro, o que está nos porões da igreja, o que a igreja está escondendo. Mas eu já entendi que, nós falamos antes, que o túmulo de São Pedro está embaixo da Basílica. E eu já descobri que você pode visitar aquele túmulo, fazer um passeio lá, né? É uma descida muito úmido, você tem que estar preparado, é subsolo mesmo, totalmente rústico, assim, né? Mas você paga 13 euros, agenda e vai lá visitar o subsolo da Basílica de São Pedro. A igreja não esconde nada. Se você é um historiador, você tendo a carteirinha, você pode visitar a Biblioteca do Vaticano. Então, assim, os jovens que estão nos assistindo, como que você pode deixa esse convite, assim, qual seria o caminho para entender mais, para conhecer mais de arquitetura sacra? Qual igreja você recomendaria para fazer uma visita aqui mesmo de Curitiba ou do Brasil? Eu vi que você estava agora em Aparecida do Norte, teve uma inauguração muito importante lá, né? Então, qual é o caminho para um jovem que olhou para esse podcast e falou, cara, também quero conhecer mais dessa proposta? Ah, legal. Veja, a Santa Missa, ela é o tudo para um católico. Vamos pensar assim, né? Mas a igreja, ela é feita, ela é participada também de muitas outras formas. Então nós temos também os nossos shows católicos, nós também temos os nossos momentos de evangelização, nós temos os nossos retiros, nós temos os nossos momentos de espiritualidade. A nossa dramaturgia. Nós temos os nossos movimentos. São todas frentes muito importantes. Agora, a liturgia é a liturgia. Mas não é porque eu tenho a liturgia que eu não tenho outros elementos na igreja. A igreja, para quem conhece a igreja, aí quando eu falo igreja, estou falando da igreja católica. Sim. Para quem conhece a igreja, sabe a riqueza que ela é. É a Santa Missa, que é o tudo, mas extrapola. Porque você não é só cristão católico na hora da Santa Missa. Você é cristão católico a todo o momento que você respira. Em todos os lugares você é cristão. Em todos os lugares você é católico. E a igreja promove muitos destes encontros, que são maravilhosos. Maravilhosos. 24 horas por dia. Então, quer dizer, a gente não precisa... Sim. A liturgia é a nossa forma, que vem do próprio Pai, de celebrar e estar na presença dele e estarmos em comunidade.
E a liturgia da igreja é belíssima. Belíssima. Em toda a sua história ela foi belíssima e hoje ela é belíssima. Né? Mas nós temos os nossos momentos de show, que são em lugares próprios, e são shows muito interessantes. Exato. E sim, adequados. São expressões da nossa fé. São né? expressões da Tem nossa os fé. agostinianos descalços e os calçados. Tem os Sim. franciscanos, os beneditinos. São expressões da fé. Né? Então, para o jovem que gosta dessas atividades, nós também temos essas atividades. Para o jovem que gosta de retiros, nós temos os retiros. Nós temos tantas coisas. Em cada paróquia existem movimentos e pastorais que são, conforme cada realidade, estão lá. Então, quer dizer, a igreja é repleta. Então, se por acaso você não está perto da igreja nesse momento, aproxime-se dela novamente. Né? Se achegue, né? Se achegue que você vai ser acolhido. E falando de onde visitar expressões de arte, né? Sim. Volto a dizer, a igreja acolhe todas as expressões de arte. Todas as expressões de arte. Se não fosse assim, é só a gente analisar um pouco o fio da história. Nós falamos ali do Chegou a nossa pizza depois, parece a volta de Jesus. Nossa, foi no último do segundo tempo, mas está aqui, hein? Pessoal do Armazém Colônia, muito obrigado. Mais uma noite aqui garantindo a pizza napoletana aqui em nosso maravilhoso podcast. Tobias, essa farinha vem da Itália, fermentação natural. Aí sim. Eles nem cortam a pizza só para não estragar aqui Que tá linda, hein? É uma tá coisa linda. incrível. Pena que não dá para o pessoal sentir o cheiro aí pelo podcast. Mas tem que, né? Vai ser muito bom. Gente, bom demais. A gente convida, né, para ir conhecer. Nossa, o Armazém Colônia. Vá lá no Armazém Colônia. Se você não foi ainda, vai conhecer a pizza Vera na pizza napoletana. Eu tô toda semana falando italiano aqui, só essa frase que eu sei falar. Olha. Dio santo. Mas... Fala duas agora. Eu sei um pouquinho. Parlo um pouco de italiano. Não sei falar. Não. Vá conhecer a pizzaria Armazém Colônia aqui em Curitiba. Show de bola. Obrigado, Mauro. Obrigado a toda a equipe. Valeu. E aí... Estávamos falando. Legal. E aí, voltando... Passa pra cá, Eduardo. Ajuda nós. Isso. Valeu. E aí, voltando, então... o que conhecer, né? Então, eu estava falando que a igreja, ela não admite uma única expressão de arte como sua. Ela admite todas as expressões de arte, inclusive a moderna. Né? Então, às vezes há uma condição assim de, poxa, a arte moderna não serve para a igreja. Por quê? Quem disse? Né? Desde que ela responda a uma cultura e desde que ela esteja seguindo o que a igreja orienta em seus documentos. Seja adequado ali dentro do princípio. Porque a arte moderna é vazia, porque a arte moderna não tem imagem. Calma, a igreja nunca falou que a igreja precisa estar, né, uma construção precisa estar repleta de imagem, mas nunca falou que não precisaria ter nada. Então, tem que ter um equilíbrio para as coisas, né? Acho que isso parte um pouquinho também daquela coisa assim, às vezes você tem um padre que é muito conhecido, tá na mídia, alguma coisa assim, não vou citar nomes, mas assim, você tem um padre muito conhecido, aí fala assim, ele tá evangelizando aquele grupo, cada um tem uma missão. Às vezes uma igreja mais moderna vai evangelizar um grupo de pessoas, uma cultura, aquele grupo. Às vezes não é o seu, mas Deus ali está se comunicando com aquele povo. E eu vou lhe dizer uma coisa assim que eu falo para os alunos também. Uma música é formada por dois elementos básicos que a música é formada. Pela nota musical, ou seja, pelo som. Sim. E pela pausa. O tempo, né? A pausa. Se você não... quer dizer, então... Sem a nota e sem a pausa, praticamente você não tem uma música só de notas. Você vai ter pausas. Né? Um piano, você vai ter pausa, hora na mão direita, hora na mão esquerda, você vai ter pausas. É a mesma coisa nas expressões materiais. A música é uma expressão imaterial. Nas expressões materiais. Eu não preciso estar repleto. E aí que a igreja orienta, a partir do Concílio Vaticano II, o cuidado com a colocação de imagens, a não repetição, o cuidado com os excessos, etc. Mas nunca a ausência, o nada, né? Então é preciso ter um equilíbrio. E aí a arte moderna está aí também para cumprir o seu papel, desde que seja bem feita. Está aí para cumprir o seu papel, né? Então é bastante interessante. Então, e aí às vezes as pessoas perguntam, não, nós queremos aqui uma arquitetura tradicional para nossa, né? Daí eu pergunto, o que é tradicional? O que é tradicional? Porque se a gente vai analisar bem, a Semana da Arte Moderna foi quando? Década de 1920. Se a gente for analisar bem,
A arte moderna já, Já é é tradicional. É, Já é tradicional. já é, né? Você entende como? A Pertence igreja ao- lá da Pampulha, né? Já é Bom, tradicional. essa igreja também tem uma história É. bem interessante. Eita. Bom, e aí só para, acho que eu já estou passando do meu horário, mas vocês falaram Estamos chegando no final. aonde visitar, né? Bom, muitas igrejas, né? Comece visitando o que está mais perto da sua casa, né? Olha só, Não, que essa- legal. Foi top. Caramba, né? Visita que está mais perto da sua casa. Vai conhecer né? a história Daquela a cultura, comunidade. como que aquilo aconteceu. Conheça como que chegou. conheça a família que está perto da sua casa. Né? Porque Muito uma bem. comunidade é uma família. Mas, claro, se quiser conhecer de Aparecida que você deu, Sim. é muito sim. interessante. É a capela onde a imagem foi encontrada. Né? Então, foi uma alegria a gente participar desse projeto. Pode ir lá também. Uma outra expressão que coisa artística. linda, hein? E é a Casa da Mãe. É um lugar que a gente... a gente arrepia quando tá lá. Não tem dúvida. Tobias, Chega de muito falar, né? obrigado pela sua presença aqui hoje. Valorizou muito o nosso projeto, nosso podcast. Obrigado pelo seu sim de estar aqui conosco. É uma alegria muito grande, né, Jair? Nós estamos vendo que o Batizou está dando passos, né? Está Sim, crescendo. Tá dando O passo. bebê está crescendo. Sim, sim. Obrigado a você. Logo ele começa a caminhar com as próprias pernas. Daqui a pouco ele vai sozinho. Obrigado a você que assistiu esse episódio, nos acompanhou até aqui. Fica aí essa dica, super dica do Tobias. Visite a igreja mais próxima da sua casa. E se você se interessa por entender mais de arquitetura sacra, procure o Tobias no Instagram, nas redes sociais dele, estão aparecendo aí na sua tela. Procure a página dele, converse com ele. Se você é padre, se você é bispo, se você é do CPP, de alguma paróquia aqui do Brasil, ou até de fora do Brasil, que eu vi que a nossa audiência está chegando fora do Brasil já. Não vou falar aqui agora, mas eu já vi essa semana e eu estou muito feliz. Graças a bonito. Deus. Então, assim, se você tem a ideia, poxa, chegou a hora, queremos fazer uma mudança aqui, como que nós vamos fazer isso para agradar a Deus? Não é agradar o Tiago, não é agradar o Jair nem o Tobias, é a Jesus Cristo. Então, para fazer um projeto conciso, inteligente, uma coisa bem feita, chama o Tobias, manda uma mensagem, com certeza ele vai te atender muito rápido, ele atendeu a nós muito rápido, graças a Deus, foi muito bom. E fica esse chamado aí para o próximo, eu estou virando para cá já, para o próximo podcast, Tobias, tu vai ter que voltar. Sim, Nós vamos ter que fazer outro. Né? Obrigado. Tem mesmo. muito assunto ainda para prosear aí. Que coisa boa. Não, eu estou sempre à disposição. Ah. Quando vocês quiserem, a gente agenda e estaremos aí com muita alegria. E um abraço para todos que estão seguindo aí. Muito obrigado por estarem conosco, com certeza. Deus abençoe a todos aí e que podemos fazer mais um aí, né? Semana que vem. Com certeza. Gente, semana que vem tem novidade para vocês. Eu não vou revelar agora o convidado, nós estamos fechando, mas tem gente muito bacana vindo para cá. Se prepare. E quero mandar um abraço aqui para o pessoal, então, agradecendo ao Ian Guiner, aos estúdios Digicast, a agência DigiWin, agradecer ao pessoal das velas de São José do Perpétuo Socorro, ao Armazém Colônia, pizzaria maravilhosa, graças a Deus, agora nós vamos comer essa pizza. E a você que assistiu até aqui, acompanhou, não deixa de comentar, de curtir, de compartilhar com seus amigos, e na semana que vem esperamos você aqui para mais um Batizou!